Para comentar essa mudança na Previdência e na carreira dos militares, nós recebemos aqui no nosso estúdio o consultor legislativo do Senado Federal, Alexandre Guimarães. Bom dia, Alexandre. Obrigado pela sua presença. Bom dia. Vamos falar um pouquinho, então, dessas novas regras, não é, Alexandre? Temos aí, então, uma reforma da Previdência para os militares que até foi considerado por alguns analistas um pouco mais suave, mais branda em relação àquela feita para os civis. Isso porque, por exemplo, não há idade mínima para aposentadoria no caso dos militares. Na verdade, é porque a gente confunde um pouco. Ela não é uma aposentadoria, é uma reforma da Previdência própria. Ela é uma reestruturação de carreira. Os militares, desde 2001, não tinham uma reestruturação de carreira. E em 2001 já houve uma série de cortes de benefícios que eles tinham. Na verdade, em 2000, com a medida provisória, que foi estendida até 2001. E agora é a primeira reestruturação da carreira. Nesse tempo todo, todas as carreiras civis tiveram reestruturação e agora veio essa reestruturação com um sistema de proteção, que não é igual a um regime de previdência. Porque, na realidade, os militares eles não se aposentam, né? Eles passam para a reserva, é isso? Exato, eles vão para a reserva e ficam disponíveis até serem reformados. Então, não se pode falar, ao contrário de um servidor civil, ao se aposentar, ele não pode ser convocado em seguida para algum serviço. O militar que está na reserva, ele pode ser chamado em caso de guerra, em calamidade pública, ele pode ser chamado a qualquer momento pelas forças. Mas aí, nesse projeto, então, um aumento também da contribuição desses militares. Não, só havia contribuição do militar. Passa a haver a contribuição do pensionista em relação aos dependentes para compensar os gastos com o sistema de proteção. Então, nesse caso, é por isso que há uma perspectiva de um superávit aí no sistema, não é isso? Sim. Com os gastos, com os aumentos, porque há um aumento não de soldos, as pessoas pensam que muitos soldos, na verdade, os soldos que foram reajustados foram os das carreiras mais baixas, das graduações mais baixas. E há esse reajuste em alíquotas de alguns adicionais. Para compensar esse gasto, foi também exigido essa contribuição. E essas contribuições subiram e para pensionista chega até 14%. Então, para quem não pagava, vai pagar 14% e é sobre o total, não é como ocorre no servidor civil, que há faixas de pagamento, não. É sobre o total do soldo, 14%. Certo, Alexandre. Agora me explique o seguinte, foi um projeto que chegou aqui ao Congresso Nacional em março, até mesmo assim como uma forma de pressão da sociedade que perguntava: o governo enviou um projeto para a reforma da Previdência dos civis, mas como fica a situação dos militares? E aí, os militares também se articularam quando, em março, o governo enviou o projeto para inserir no projeto essa reestruturação da carreira. Bom, de março até dezembro, né, a data da aprovação, foi até rápido quando chegou aqui no Senado, menos de um mês aqui no Senado para aprovação. A que se deve isso? Primeiro, até quando chega à Câmara, esse é um projeto que já estava desde o governo anterior, do governo Temer, para ser posto. Então, ele já estava pronto. Na Câmara, houve uma discussão bem profunda do projeto. Então, ele já chegou aqui praticamente sem necessidade de alteração. E o segundo ponto, muitas das necessidades das alíquotas criadas e de alguns pontos do projeto são valem a partir de agora, de 1º de janeiro de 2020. Então, havia uma urgência e já estava também constando do projeto de lei orçamentária de 2020. Então, havia toda uma necessidade de uma certa urgência. Agora, houve durante aqui e também na Câmara, durante o tempo que o projeto tramitou, uma certa polêmica. Até algumas associações de esposas de militares de baixas patentes reclamavam do projeto, achando que eles estavam numa certa situação de
prejuízo em relação às hierarquias mais altas. E a oposição disse que é possível trabalhar projetos aí para alterar ainda o que foi aprovado para esse ano. Sim, sim. Alguns pequenos pontos do projeto podem sempre ser corrigidos. Nenhum projeto é perfeito. E houve esse acordo entre a oposição, o senador Isalci, ele teve com a presidência da República, para que esses pontos sejam corrigidos logo em seguida, de forma que não prejudicasse a totalidade da carreira por pontos específicos que alguns quadros queriam correção. Perfeito. Quando a gente fala sobre militares, muitas vezes, não é, Alexandre, a gente tende a reduzi-los às 3 forças armadas. Porém, neste projeto também entraram os bombeiros militares e os policiais militares. Eu queria que você fizesse uma análise de como isso vai ajudar as contas dos estados. Logo ao final do relatório na Câmara dos Deputados foi incluído um artigo inteiro tornando todos os benefícios da lei possíveis a policiais militares e corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. Esse acordo houve porque é de interesse dos próprios governadores. Foi um pleito de muitos governadores, então foi incluído porque assim unifica o sistema, que é muito diferenciado de um estado a outro. Há estados com tempo de contribuição maior, de serviço maior, há estados em que não há a especificação exata do tempo de serviço, há estados que pagam remuneração a mais para a pessoa ir à reserva, 1, 2 cargos a mais, 2 patentes a mais, então, pelo menos unifica. Mas não é mandatória, cada estado vai fazer o seu projeto de lei estadual, os governadores, e mandarem para suas assembleias para se trabalhar isso. Bom, agora, Alexandre, vamos falar sobre os aspectos práticos. Foi aprovado aqui, já foi enviado para o Palácio do Planalto e agora depende do presidente Jair Bolsonaro sancionar ou não aí esse projeto. Exatamente. A gente está falando aqui, há um projeto que a gente espera que tudo seja sancionado, mas não sabemos o que pode ser sancionado, vetado. Mas ele é um projeto que, em termos gerais, ele é muito positivo, não só para os militares, mas para a própria economia brasileira. Tá certo. Alexandre, eu só queria perguntar agora o seguinte, para os militares, a partir de janeiro, então, caso haja a sanção até lá, ano novo, estrutura nova, é isso? Sim, o principal ponto aí aumenta dos 30 anos de serviço hoje exigidos para 35. Então, há uma regra de transição para quem está na carreira de 17% do tempo que falta, mas esse é o principal ponto. E as alíquotas começam a ser cobradas a partir do ano que vem, do começo do ano, e, em especial, essas questões dos adicionais. Foram criados alguns adicionais e reajustados outros, e que passam a valer a partir de 1º de janeiro. Ok, Alexandre, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso telejornal, Senado Notícias. O senhor que assessorou o relator Harold de Oliveira, senador aqui do Senado, a produzir, então, esse relatório que foi aprovado, é a nova carreira e estrutura aí previdenciária, entre aspas, dos militares. Muito obrigado. Eu fico muito grato aqui e qualquer necessidade, a gente sempre está à disposição na consultoria. Obrigado, Alexandre.